Bom, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja junto conosco. Nós estamos aqui juntos, aqui no estudo de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, e nós somos o Chico Xavier. Nosso centro fica em Portland, no Oregon, e a gente vai estar estudando hoje o capítulo 71, que se chama Para Testemunhar. Antes da gente começar, eu queria lembrar a todos que nós somos um grupo somente de voluntários. O Centro Espírita Chico Xavier aqui em Portland tem os seus custos, então a gente pede a todos que possam ajudar, que ajudem a gente, que a gente tem uma sala, a gente paga os custos da sala, o aluguel, enfim. Então a gente precisa aí da colaboração de todos para que a gente consiga continuar funcionando e abertos, né? Então, como eu falei, a gente vai estar estudando hoje o capítulo 71, que é uma página que foi tirada do Evangelho de Lucas. Isso está no capítulo 21, o item 13, em que Jesus fala o seguinte: e vos acontecerá isso para testemunho. Esse capítulo mexeu muito comigo, eu acho que cada um de nós aí vive aí dentro da sua zona de conforto e desconforto. Mas o que Emmanuel faz nesse capítulo é que ele desenvolve, né? O que significa esse acontecerá isso? E o que ele significa por testemunho, né? Então, vamos ler o que Emmanuel fala a respeito da passagem. Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. E é óbvio, e eu coloquei isso em negrito, porque Jesus é amor. Jesus é o nosso irmão maior. É claro que ele não gosta de ver ninguém sofrendo, que ele não quer ver a gente sofrendo. É claro que ele vai tentar ajudar o tempo inteiro, né? Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Então, ele está lembrando a gente que todos nós temos que passar por essas oportunidades de crescimento, né? Oportunidades de crescimento que deixam a gente com roxo, com arranhão, com ataduras, né? Porque sofrer, ninguém gosta de sofrer. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes de inteligência. A gente conhece isso, né? O teste para tudo, para quem tem filho na escola, a gente vê o tanto que eles são testados o tempo inteiro para ver o quão inteligente é, o quanto não é inteligente. Quando a gente vai no trabalho, a mesma coisa. A gente vive em regime de performance evaluation. Então, a gente vê a gente sendo testado o tempo inteiro. Mas esse é o teste da gente nessa vida, né? Na nossa vida material. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser a criatura sombria. Então, não é para a gente ser triste. Não é porque a gente acha que a gente segue o Cristo que a gente vai ter que ser convalescente, triste, sofredor. À espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com as dificuldades de toda sorte. Todos nós aqui no plano material, todos nós aqui encarnados, sofremos. Cada um de nós sofre aquilo que necessita para o seu crescimento. Crescimento moral, crescimento intelectual. Mas o mais importante é que nenhum de nós vai sofrer ou vai passar por um sofrimento, por uma experiência difícil que esteja além do que dá conta de resolver. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem nos esquecermos de que o serviço começa em nós mesmos. Esse serviço é o que? É o da nossa autotransformação. Porque à medida que a gente se transforma em pessoas melhores, a gente cria uma família melhor, a gente cria uma sociedade melhor, a gente cria um mundo melhor, né?
Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores do que desejam, mentirosos regalos do plano físico. E a gente vê isso à torta e à direita, né? A gente vê isso na nossa política, a gente vê isso entre os nossos médicos, pessoas que se preocupam simplesmente com os bens transitórios da matéria, em ganhos imediatistas, se esquecendo que estão sendo instrumentos do bem maior. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças que já te considera digno de testemunhar. Essa última frase de Emmanuel já é de saculejar a gente, né? Porque nenhuma pessoa gosta de sofrer, né? E eu acho que a gente tem essa visão de que o cristão, o espírita gosta de sofrer. E não é verdade. Quando o Emmanuel desenvolve essas palavras, ele está lembrando a gente da importância do nosso testemunho, né? Ele pegou as palavras de Lucas, que foi um evangelista que viveu não junto com Jesus, ele viveu depois de Jesus. Na verdade, Lucas foi amigo de Paulo de Tarso. Ele também, dizem que ele foi médico, estudioso, era uma pessoa de um calibre intelectual alto, que da mesma forma que Saulo, Lucas também se tornou cristão, né? Através das lições que Jesus tinha deixado, mas Lucas não viveu com Jesus. A gente vê que Lucas, ele foi protegido muitas vezes dos sofrimentos que os outros evangelistas passaram. Por exemplo, todos eles iam ser presos, mas 2 minutos antes de ser preso, Lucas era chamado para um lugar e aí ele ia e todo mundo era preso e Lucas não. Ou todo mundo era apanhava e Lucas não. A gente vê que Lucas não tinha que passar por isso, né? O papel de Lucas era de um redator. Ele escreveu não só um evangelho, mas também o Ato dos Apóstolos. Ele tinha que contar a história de Jesus de uma forma de observador, alguém que estava que escutava a vida de Jesus. E quando a gente pensa nesse momento em que Jesus viveu, nos cristãos daquela época, a primeira coisa que vem na nossa cabeça eram os circos, né? Então, o testemunho que os cristãos da época de Jesus tinham que dar eram testemunhos pesadíssimos. Era testemunho de ter que perder a vida, era testemunho de se separar de família, de apanhar, de ser amordaçado, ser vendido como escravo. O nosso testemunho é um testemunho diferente. O nosso testemunho é o testemunho do serviço. Muitas vezes, quando a gente está vivendo um problema, a forma como a gente vive esse problema influencia não só a nossa qualidade de vida, mas serve como exemplo para outras pessoas também, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que passaram por dramas dificílimos, de câncer, por exemplo, e depois de se curarem do câncer ou conseguirem vencer esse câncer, criam instituições, ajudam outras pessoas que estão passando por coisas semelhantes, ou mães que perderam seus filhos por doenças pouco conhecidas, que também ajudam outras mães que passam pelas mesmas dificuldades, né? O nosso testemunho é o abraçar a dor, o abraçar essa oportunidade de crescimento, não abraçar do tipo, eu estou sofrendo, que bom que eu estou sofrendo, não é isso, é compreender que toda vez que a gente passa por uma experiência é para o nosso crescimento moral. E aí, Emmanuel começa a falar que o mestre não folgará de ver os seus discípulos mergulhados no sofrimento, considerando, porém, as necessidades extensas dos homens na terra, compreende o caráter indispensável das provações e obstáculos. Então, vamos pensar nessas duas frases agora, nesses 2 parágrafos. Primeiro, pensando em Jesus. Primeira mensagem,
nunca nos abandona. Então, eu posso estar achando que eu estou sozinha, eu fui abandonada por pessoas aí que eu enxergo com os olhos da carne. Eu nunca estou sozinha. O momento que eu faço uma prece, o momento que eu faço uma ligação com o plano maior, eu estou recebendo ajuda. Jesus também falou que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, que ele estaria presente. E aí eu quis colocar o evangelho no lar. A importância da gente trazer Jesus para o nosso lar, porque muitas vezes é dentro da nossa casa que acontecem esses dramas maiores, porque a nossa casa é aquele cadinho, é o lugar onde a gente precisa testemunhar o quê? Paciência, tolerância, perdão, abnegação, disciplina, vontade de acertar, quando a gente tem vontade de esganar, né? Então, quando a gente traz Jesus para dentro do nosso lar, a gente sente que o fardo fica mais leve. O fardo de Jesus é um fardo leve, isso está no Evangelho, porque esse fardo é o quê? É a vivência do amor. Esse amor, caridade, amor da gente ser fiel a Deus. E essa fidelidade tem que ser dos dois lados. Fidelidade nunca é de um lado só. Se ele está falando que Jesus nunca nos abandona, se Deus nunca nos abandona, a fidelidade está de um lado. Mas eu preciso ter essa fidelidade de acreditar que eu estou sendo ajudado, acreditar que o que eu estou passando é o que eu preciso passar para aquele momento, para aprender alguma coisa. E é importante eu procurar entender o que é que eu preciso aprender, para que eu estou passando por aquela lição, né? O segundo parágrafo fala das nossas necessidades, né? Como a gente viu agora há pouco. E as nossas necessidades não são as necessidades que ele está falando aí, não são as necessidades temporárias da Terra, porque a gente sabe que nós somos espíritos eternos. Hoje eu estou nessa encarnação como Ana, como alguém que nasceu no Brasil e mora em Portland, Oregon. Mas eu sou eterno como espírito, eu sou filha de Deus. Na outra encarnação, não sei se eu vou nascer homem, mulher, aqui ou na China, não importa. Então, quais são as minhas necessidades como espírito eterno? Quais são as lições que eu preciso aprender como espírito eterno, né? E o objetivo da nossa encarnação aqui na Terra é exatamente esse crescimento moral e intelectual. Nós hoje colhemos o que fizemos no passado. Mas aí alguém pode falar, mas Ana, mas meu filho nasceu com uma deficiência mental. Que Deus é esse? Se essa criança não fez nada, bom, não fez nada nessa vida. A gente não sabe qual é a bagagem, qual é o histórico dessa criança, e o histórico familiar, porque a gente sabe que muitas vezes quando vem esses sofrimentos profundos, eles são sofrimentos em grupo, são aprendizados em grupo, são momentos, experiências que precisam ser trocadas com base no amor, para que todos nós nos melhoremos. Se em todos os momentos a gente pode escolher o que a gente faz, nós somos todos responsáveis pelos nossos atos. Então, não é Deus punindo, e sim nós, responsáveis pelas escolhas que fizemos no passado. E esse exercício, essa oportunidade de crescimento, é para que a gente saia desse homem velho, esse homem velho que eu digo, não homem como gênero, mas homem como sentido humanidade, que traz aí vícios profundos de erros, de maldades, e a gente só precisa olhar para a história para a gente saber as coisas erradas que a gente fez, porque nós fomos personagens dessa história que a gente conhece, dessa história de diferenças, essa história de escravidão, de matanças, de maldade, de corrupção. Nós fizemos parte dessa história. E nós precisamos nos reeducar para que nós aprendamos a amar a todos aqueles que convivem conosco como irmãos, né? Então, nessa fraternidade universal que foi
o que Jesus ensinou. Quando Jesus falou quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, era isso que ele queria explicar. Porque naquele momento Maria era mãe de Jesus, mas era naquele momento. Hoje a minha família pode ser um círculo pequeno, meu marido e os 2 filhos, né? Tem a família estendida, claro, mas isso tudo é temporário. Eu tenho que aprender a amar o meu vizinho da mesma forma que eu amo o meu filho, amar o meu marido da mesma forma que eu amo a minha mãe, né? Esse amor sublimado, né? Além do lado material, esse amor que perdoa, esse amor incondicional, esse amor ensinado por Jesus, que é esse amor que não julga, esse amor que dá a todos sem pedir nada em troca, né? Que falta muito ainda para a gente conseguir, mas a gente está num processo evolutivo, né? Então, quando Emmanuel continua falando de trabalho e testemunho, ele fala que o cristão não deve ser uma pessoa sombria. Quer dizer, a gente não é para a gente viver pesado, triste. Não, é para a gente ficar alegre. Quando Jesus está dentro de nós e a gente está perto de Jesus, a gente sente essa aura, esse ânimo, essa força invisível que muitas vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, poxa, de onde você tira essa força? É de Jesus. Então não é, Jesus, não se vê Jesus sombrio, triste, reclamando, não se vê, não. Ele sempre foi enérgico, ele foi verdadeiro, mas a alegria de viver é importante. E a gente tem que lembrar que a nossa encarnação, a vida aqui na Terra é bênção, é uma bênção de oportunidade de crescimento, da gente poder se ajustar com a lei, da gente poder acertar as nossas contas com aquelas pessoas a quem nós ferimos, né? Então ele fala que a gente não deve ser uma pessoa sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho, um plano como a Terra deve contar com as dificuldades de toda sorte. Quando eu li essa página, esse parágrafo, o que me veio foi um Lego, né? Todo mundo que tem filho já brincou de Lego. Quando a gente compra aquelas caixas de Lego grande com um monte de pecinhas, é uma bagunça. Tem vários tamanhos, né? As 3 cores básicas e muitas outras cores agora que não existiam antes, né? E esse trabalho que ele está lembrando a gente, esse testemunho, a gente conseguir organizar todos esses Legos. E a gente deve desenvolver as potencialidades desses Legos que estão dentro da gente, porque a gente tem todos esses Legos dentro da gente. A gente está olhando para esses Legos tudo bagunçado, despedaçado no momento do sofrimento, mas a perspectiva de Deus é outra. Ele está enxergando uma coisa linda por trás. Ele não está vendo esse sofrimento em vão. Esse sofrimento é para que a gente aprenda a ser um homem melhor, um homem novo, né? Quando a gente pensa nos valores do mundo, continuando aí o que Emmanuel trouxe para a gente, para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. E a gente vê que tem muitas pessoas com títulos importantes, acadêmicos, mas que têm valores morais mínimos, que ainda vivem quase como animais. Vivem para quê? Para comer, para dormir e para fazer sexo. O Divaldo ainda falou há pouco tempo numa das palestras mais recentes dele, que 90% da população da Terra ainda está dormindo. O que é esse dormindo? É exatamente vivendo com os instintos animais. Reagir, dever agir, não vivendo como filhos de Deus, não aproveitando essa oportunidade bendita da encarnação. Aí Emmanuel continua. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores do que se desejam mentirosos regalos do plano físico. E a gente vê isso. Homens que defendem bandidos. Homens que têm coragem de mentir para as pessoas. A gente hoje ouve falar de fake news. Hoje a gente ouve as pessoas acharem que mentir é liberdade de expressão. Então, um jornalista falar mentiras
na televisão é liberdade de expressão. A gente acha que é liberdade de expressão a gente destratar o outro, a gente humilhar o semelhante, a gente falar que o outro vale menos do que nós. Então, esses valores do mundo estão distorcidos. E a gente não pode cair neles. E muitas vezes a gente vive dentro dessa gaiola invisível de ouro do mundo e começa a agir assim, sem perceber que nós estamos sendo o quê? Instrumentos do mal. Estamos sendo coniventes com o mal. Mas o tempo vem e mostra para a gente que essas pessoas não conseguem ser felizes. Jesus veio e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também o nome desse livro. A minha felicidade não é desse mundo. Ninguém verá o Pai senão por mim. Ele vem lembrar a gente que o jugo é leve, que toda vez que a gente se apega a essas coisas materiais, aos ganhos financeiros, ao ganho de poder, hoje essa ideia de que o importante é ser famoso, seja no Instagram, no TikTok, isso tudo é tão transitório. Uma felicidade de 5 minutos, uma felicidade de plástico que não é real. A prova do tempo mostra que esses valores profundos do bem são aqueles que a gente precisa procurar. E talvez esses valores a gente descubra quando a gente pergunte, bom, se a minha vida fosse terminar hoje, como é que eu seria lembrada? Que diferença que eu fiz na vida dos outros? Qual é o impacto? Qual é o legado que eu deixei? O convite de Jesus para nós, nesse momento, é que o nosso trabalho, esse testemunho da gente, não é para que a gente fique chorando, reclamando, sofrendo, nem que a gente fique sentado na inércia, aproveitando. Muitas vezes, quando a vida está fácil, a vida está boa, a gente se esquece da nossa responsabilidade como espíritos eternos. É muito fácil a gente se acomodar. Então, não é nem 8 nem 80. A gente lembrar que nós estamos aqui. Não importa qual a nossa responsabilidade, se a nossa responsabilidade é dentro do lar, ou se a nossa responsabilidade é governar um país. Todos nós somos chamados ao trabalho no bem. Todos nós precisamos agir, lembrando que nós, em tudo que fazemos, estamos agindo na seara de Jesus. E aí Emmanuel continua, se o Senhor te chamou, não te esqueças que já te considera digno de testemunhar. E eu adoro essa figura de linguagem, de que a gente consegue contar o número de sementes dentro de uma maçã, mas a gente não consegue contar o número de maçãs dentro de uma semente. E o nosso testemunho, muitas vezes, vai impactar muito mais gente do que a gente imagina. O nosso exemplo, o nosso silêncio, a nossa voz, os nossos atos de amor, a nossa capacidade de perdoar. São exemplos muito fortes quando Paulo falou vai e pregue, e só quando necessário usa as palavras, ele quis lembrar a gente que a gente está pregando através dos nossos atos, através dos nossos comportamentos. Quando ninguém está olhando, porque a gente sabe que a gente nunca está sozinho, tem sempre alguém olhando. Pode não ter ninguém fisicamente olhando, mas Deus está vendo o que a gente está fazendo, né? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Então, ele está lembrando a gente que muitas vezes esse testemunho é serviço. É serviço na seara do bem, é serviço para mim, é oportunidade de crescimento para nós. É oportunidade de transformação, como eu falei. Da gente tirar essa capa grossa, dura, do homem velho, mau, intolerante, cruel,
que a história mostra nos últimos 2000 anos, para esse ser desse planeta em transição. Um planeta que está mudando de dor e sofrimento, onde o mal prevalece sobre o bem, para um planeta de regeneração, onde o bem é maior do que o mal. Agora, essa transição não vai acontecer de uma hora para outra. Nenhuma transição acontece de uma hora para outra. Então, é importante a gente ter essa paciência, a gente lembrar que cada um de nós é um soldadinho do bem. Cada um de nós tem a sua responsabilidade. Uma peça do Lego, como um quebra-cabeça. A gente pode olhar para uma pecinha de quebra-cabeça, um quebra-cabeça de 1000 peças, mas se faltar uma pecinha, o quebra-cabeça não está completo. Então, cada um de nós tem o seu papel na sociedade, tem o seu papel na família, mas principalmente, cada um de nós tem o seu papel perante a Deus. E que a gente saiba usar o nosso testemunho, essas oportunidades que a vida oferece para a gente fazer o bem, para a gente fazer o melhor. Para aí a gente lembrar sempre que o acaso não existe, que nós nunca estamos a sós. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E agora é hora do nosso passe. Vamos nos ligando aos nossos anjos da guarda, fechando os nossos olhos, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nesse instante traga a cada um de nós aquele passe renovador, que equilibra os nossos centros de força. Esse passe que nos dá coragem, determinação, que aumenta a nossa fé. Mestre amado Jesus, você que nos conhece tão bem, conhece as nossas limitações, os nossos erros de passado. Ajuda-nos a fazer escolhas melhores do que fizemos. Ajuda-nos, Senhor, a ser obreiros do seu amor, onde quer que estejamos. Que possamos ser testemunhos do teu amor, dentro e fora do nosso lar. Nessa noite, Jesus, nós te pedimos que derrame sobre as nossas casas um jato de luz, de amor, de alegria, de harmonia. E que essa onda de luz possa envolver a todas as pessoas que estão lá, os encarnados e os espíritos desencarnados também. Senhor, protege a família, célula da sociedade, onde todos nós experimentamos os nossos maiores testemunhos. Ajuda-nos, Senhor, a amar aqueles a quem desrespeitamos no passado e que hoje nos cobra com indiferença, com crueldade. Envolve, Senhor, a todos aqueles que nos pedem preces, encarnados e desencarnados. Envolve, Senhor, a nossa comunidade em luz e amor. O nosso país, o nosso planeta que passa por momentos de transição tão dolorosos. Para que os valores cristãos, Senhor, falem mais alto do que os erros humanos. Mestre amado Jesus, abençoa o nosso desejo de crescer, de ajudar os outros, de fazer o bem. Protege essa casa, iluminando seus trabalhadores e seus assistidos.
encarnados e desencarnados. E finalmente nós vamos pedindo pela fluidificação da nossa água, para que possa ser colocado na nossa garrafa tudo aquilo que necessitamos para a nossa melhora física e espiritual. Obrigada por essa noite, por esse encontro. Obrigada a Emmanuel e ao Chico e a todos os espíritos que nos ajudaram nessa noite. Graças a Deus. Obrigada, pessoal.